Olá pessoal, continuando então nossa aula, nós vimos no último vídeo sobre os processos de difusão e que eles ocorrem principalmente no xilema, que é o vaso condutor de água do solo para a planta. E depois que a água chega na folha e que é fabricada a seiva elaborada com todas as substâncias e nutrientes que a planta precisa em todos os órgãos, qual o caminho que essa seiva utiliza? É aí que ela utiliza o floema, né? Ao contrário do xilema, que é feito todo por células mortas e vazias para facilitar o transporte da água, o floema é feito por células vivas, que possuem membranas seletivas, e por isso que o principal transporte dentro do floema é por osmose. E isso é de uma inteligência tamanha da natureza, né? Porque pensa, para transportar água não precisa mesmo de burocracia. Você tem que simplificar o processo, porque sempre todos os órgãos, e principalmente as folhas, que são as fábricas da planta, estarão sempre precisando de água. Já a seiva não. O conteúdo da seiva não é sempre igual e não são todos os órgãos que estão precisando dela ou dos nutrientes contidos ali a todo momento. Por isso, as células vivas é que irão decidir se deixam passar a seiva ou não através de diversos portais que existem nas membranas. Esses portais podem ser específicos, geralmente são proteínas que estão ali embebidas dentro da membrana e, por exemplo, pode ser um portal que identifica apenas cálcio, ou seja, ele vai se abrir apenas quando a célula estiver precisando de cálcio e só quando identificar a ligação desse elemento. Muito legal, né? Então, quais são os tipos de transporte por osmose que existem? Existe o transporte passivo, que a gente aprende lá na escola, que é aquele que ocorre espontaneamente, né, a favor de um gradiente de potencial químico, muito parecido com a difusão, porque não envolve gasto de energia, né? Mas como ainda tem uma certa seleção pela membrana, é chamado de osmose por transporte passivo. Importante lembrar também que esses transportes eles não estão acontecendo o tempo todo, tá? Ou seja, quando não há transporte ativo e se não houver essa diferença de concentração química grande, a tendência é que os solutos fiquem em um estado estacionário, então não há transporte. E existe também o transporte ativo, que a gente aprende lá, que é o transporte que gasta energia. Porque imagina se a célula dependesse só dessa questão de difusão e precisasse de um elemento que não estivesse ali concentrado no floema. Como que ela poderia fazer, né? Como que poderia ser eficiente os processos dentro dela? Ela certamente morreria. Por isso que a natureza criou a energia que pode dar um jeito quando o ambiente não está favorável, digamos assim. Vamos ver então como é uma membrana mais de perto? Essa aqui é uma ilustração de como é uma membrana vegetal. Ela possui uma camada lipídica e os lipídios são essas bolinhas aqui, são moléculas consideradas apolares, ou seja, não possuem cargas positivas e negativas. Aliás, esse é um dos motivos que explica por que a água e o óleo não se misturam. Mas isso também ponto positivo para a natureza, porque por conta disso, todos os corpos dos seres vivos puderam construir células que separam seu conteúdo do meio externo justamente por essa característica dos lipídios, né? Mas enfim, só um adendo rápido aqui. Os lipídios são essas moléculas que ficam então uma do lado da outra, formando duas camadas. Dentro da camada lipídica estão inseridas as proteínas que ficam ali presas a essas camadas, embebidas, e são responsáveis pelo transporte das moléculas e elementos de dentro para fora e vice-versa. Como eu comentei anteriormente, o interessante é que cada tipo de proteína é responsável pelo transporte de determinados tipos de íons ou de determinados cátions ou elementos. Então, elas são seletivas. E é esse o total segredo de como a planta consegue regular o que fica para dentro e o que fica para fora. A quantidade, o tipo, tudo vem a partir do trabalho dessas proteínas aqui, que estão presentes na camada da membrana. Então, existem essas proteínas que ficam no portão da célula, que apenas se abrem e fecham, né, aproveitando o transporte passivo.
Existem as proteínas carreadoras soltas do citoplasma que facilitam o transporte de determinados compostos orgânicos ou elementos através desses portões. E também existem canais específicos para fazer o transporte ativo contra o gradiente de potencial químico. E só para resumir para vocês alguns conceitos básicos que é interessante vocês saberem, os ânions, geralmente, eles não estão muito presentes no solo, como a gente viu lá no módulo de química, né? É difícil manter eles no solo porque o solo não tem muitas cargas positivas que vão reter esses ânions, né? Por isso que é difícil ter alta concentração deles no solo. Portanto, as células evoluíram a ponto de terem mais canais de transporte passivo desses ânions do que dos cátions, né? A passagem deles aqui é livre. Essa foi a maneira da planta simplificar o processo. Mas isso pode ser ruim, principalmente quando estamos interferindo num ambiente que antes era natural e agora é agrícola. Por quê? Quando esses canais estão abertos por conta de outros motivos, os ânions também acabam escapando por difusão. Então, por essa questão de difusão, se eles estiverem em uma concentração menor fora da célula e esse canal estiver aberto, né, como ele é passivo, os ânions escapam e aí a célula vai ter que utilizar outros canais para gastar energia para trazer esses ânions de volta. Só uma curiosidade para vocês saberem. Em contrapartida, os cátions têm muito mais canais específicos para eles. Por exemplo, o cálcio é um canal mais especializado ainda, diferente de outros cátions, que às vezes tem canais para passagens de mais de um elemento. Os canais de cálcio são só para o cálcio. Muito interessante isso. Eu acredito que isso se deve ao fato do cálcio ser sempre relacionado à estrutura. Quando a gente pensa no cálcio, já lembra logo de osso, de parede celular, de gesso. Então a célula tem um certo cuidado na entrada e saída do cálcio. Já o potássio também tem canais específicos, tem dois. Um para colocar o potássio para dentro e outro para colocar o potássio para fora contra o gradiente de concentração, se for o caso. E existem carregadores, que são aquelas proteínas menores que facilitam o transporte de moléculas e elementos para dentro da célula, que são especializadas em íons orgânicos ou inorgânicos, metabólitos. Existem proteínas que são específicas para transportar cada tipo de composto nitrogenado, ou seja, existe um transportador específico para carregar nitrato, outro específico para carregar amônio para dentro da célula. Então é muito interessante como realmente a célula é uma fábrica incrível, que funciona tudo certinho lá dentro, com cada um com a sua função, enfim. Aqui na figura vocês podem ter um panorama geral de todos esses canais que estou falando aqui e dessa festa que é a membrana plasmática. E agora eu vou fazer um convite para você. Feche os olhos, se precisar dá um pause depois que eu falar aqui. E imaginem essa célula, com diversos canais, cada canal específico para o transporte de um elemento. Os canais de metais, de ferro, manganês, zinco, os canais especializados em nitrogênio, os canais especializados em fósforo, outros em sacarose, em aminoácidos, em transporte ativo, transporte passivo, as aquaporinas, que são para água em difusão. Então, tudo isso forma a fábrica que é a célula. Imagina a planta. Precisa fabricar determinado elemento. Agora a gente vai iniciar a sessão de fabricação da sacarose, por exemplo. Aí ela manda um sinal que passa pelo floema, chega em todas as folhas e todas as células, e esses sinais entram nas células que vão fazer o comando e começar o baile. Fecha o canal de potássio, abre o canal de cálcio, fecha tal elemento, abre o canal da água, entendeu? É mais ou menos assim que a célula funciona para conseguir fazer os compostos dentro da planta. Se quiser, pode pausar o vídeo agora para imaginar. Imaginou? E o que você achou dessa experiência? Eu acho isso o máximo, fechar os olhos e imaginar como tudo isso funciona. Bom, agora fechamos essa parte e no próximo vídeo vamos falar do segundo processo fisiológico, a fotossíntese.